Queridos, nós temos vivido dias onde eu acredito que a correção do Senhor está sobre nós. Tudo que tem vindo, todas as notícias que nós temos tido de coisas tão difíceis que têm acontecido em meio a nós como igreja, são parte da correção de Deus sobre nós. Eu creio que são dias de quebrança, são dias de arrependimento, dias de jejuar, de orar, dias de nos voltarmos para o Senhor de todo. A cantora gospel Niva Soares faz um alerta para o povo de Deus. Em live ela fala algo muito forte. Fala sobre um despertamento para a igreja e a volta de Jesus Cristo. Confira esse vídeo até o final e fique à vontade para deixar o seu comentário. Senhor, isso é muito precioso. Eu sou muito grata ao Senhor por tanto que Deus tem levantado nesse tempo para trazer alinhamento ao povo de Deus. A gente precisa tanto disso. E eu acredito, queridos, que esse é um tempo de alinhamento. Esse é um tempo de onde Deus quer alinhar, né? Quer subir o nosso padrão, onde Deus quer passar a régua da retidão sobre nós, né? E nos estabelecer como uma referência na terra, né? Existem formas em que a palavra de Deus nos diz, né, que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, né? E eles eram diferentes no seu jeito de agir, eles eram diferentes no seu jeito de falar, eles eram diferentes, né? E Jesus disse: olha, vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos se vocês tiverem amor uns aos outros, né? O diferencial da igreja é isso, é o amor com que a igreja lida uns com os outros, que a gente aprenda isso. E gente, daqui a pouquinho às 10 horas a gente vai estar lançando o adicional, né, de Quem é como Nosso Deus. Quem é como Nosso Deus é uma canção tão forte e ela lida tanto com esse padrão, né, de quem é o nosso Deus, quem é o Deus que nós servimos, adoramos, quem é o nosso Deus. E ele não se compara aos ídolos, né? Ele não é como um ídolo do nosso coração, do coração das pessoas, né? E uma característica de um ídolo é que um ídolo é alguma coisa que as pessoas podiam manipular, podiam pegar, podiam colocar onde elas queriam, podiam lidar com ele, moldá-lo, né, de acordo com o seu querer, de acordo com os seus critérios. E Deus diz então a Moisés, né, vocês não vão fazer para si imagens de escultura, vocês não vão me representar como as nações representam seus deuses. Eu sou o Senhor, né? Ele diz isso lá em Êxodo 20. Eu sou o Senhor, né? Ele não era um ídolo que poderia ser manipulado, né? E ele não era um Deus a quem as pessoas podiam representar como um objeto. Nosso Deus é tão grandioso, Ele é tão grandioso, Ele é tão grande, Ele está tão além daquilo que a gente pode ver, daquilo que a gente pode entender, né? Quando nós olhamos para as coisas que foram criadas, nós nos maravilhamos, nós nos surpreendemos. E todas as coisas que são criadas, Hebreus capítulo 1 vai, aliás, Hebreus capítulo, deixa eu dar uma olhada aqui. Hebreus capítulo 1 vai nos dizer que as coisas que foram criadas, elas existem para manifestar, para nos revelar Deus, né? Deus se revela através da criação. Deus se revela, Deus se mostra, atributos de Deus são mostrados através das coisas que foram criadas. Romanos 1 também vai nos dizer isso, né? Atributos, qualidades de Deus vão ser mostradas para nós através da criação. É uma maravilha a diversidade da criação,
a grandeza, a beleza da criação. Nos mostra Deus, nos mostra o caráter dele, nos mostra a beleza dele, né? E o homem é indesculpável diante de Deus, de acordo com a palavra do Senhor, né? Com as escrituras lá em Romanos capítulo 1. O homem é indesculpável diante de Deus, porque ele havendo visto Deus na criação, a criatura de Deus, as criações de Deus, a criatividade de Deus, né, na criação, não glorificou a Deus como Deus, né, mas glorifica-se a si mesmo, né? Então, as escrituras vão dizer isso, que Deus se manifesta mesmo através das coisas que foram criadas. Isso é algo absolutamente tremendo, porque nós percebemos que Deus é um Deus que quer se manifestar a nós. Deus quer se revelar a nós, né? Nós não temos um Deus que seja alheio, mas Deus quer ser conhecido de nós. Isso desde lá do Velho Testamento. Nós vemos Deus querendo se revelar ao ser humano. Nós vemos Deus querendo se relacionar conosco. Isso não partiu de nós, isso parte do próprio Deus. Deus deseja ter relacionamento com a sua criação, com a sua criatura, com aqueles a quem Ele fez a sua imagem, a sua semelhança. Deus quer que nos relacionemos com Ele. Deus quer ser conhecido nosso, né? E posteriormente Deus se revela através do próprio Jesus, que é a imagem exata de Deus, a expressão exata do seu ser. Jesus revela Deus na sua exatidão. Jesus revela o caráter de Deus, né? O caráter bom, o caráter grandioso, e também o caráter do Deus que é justiça, que é juízo, que é verdade, né? Jesus revela Deus na sua exatidão, né? Eu quero ler com você hoje um texto que eu acordei com ele na mente, e está lá em Oséias. E quando nós falamos de Velho Testamento, gente, o Velho Testamento e o Novo estão unidos, né? Todos eles contam a história de Jesus, a história de como o Verbo veio finalmente a se fazer carne, né? De como Deus interfere, né, na vida humana, apesar do homem ter se afastado de Deus, apesar dos pecados humanos, como Deus interfere na vida do ser humano, né, para trazer a revelação de Jesus e a salvação através de Jesus. Israel é um povo que Deus faz, povo criado por Deus, né? Povo escolhido por Deus, menor dos menores, né? E Deus escolhe Israel para manifestar através de Israel a sua glória. Deus escolhe Israel para, através de Israel, vir trazer Jesus, né? E esse texto está na minha cabeça desde que eu acordei. Eu gosto de respeitar aquilo que o Espírito está direcionando, né? E capítulo 5 de Oséias, depois que o Senhor fala desse desvio do seu povo, né, de Efraim, de Judá, né? Oséias vai profetizar a casa de Judá e Amós vai profetizar a casa de Israel, né? O reino do norte. Oséias vai profetizar ao reino do sul, e ele diz assim a partir do verso, no capítulo 5, a partir do verso 15, ele diz assim: irei e voltarei ao meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Gente, Deus está trazendo uma palavra de repreensão ao seu povo. E Deus usa os profetas para trazer esse alinhamento ao povo de Deus. Deus usa os profetas para dizer: olha, se vocês não se arrependerem de seus pecados, vocês vão ser levados ao exílio. Se vocês não se renderem ao Senhor,
se vocês não se arrependerem da sua idolatria, vocês vão ser levados ao exílio. E o Senhor usa os profetas, usa Isaías para falar sobre isso. Deus usa Jeremias para falar sobre isso. E Ezequiel, ele profetiza a partir já da Babilônia. Ele vai falar sobre a presença de Deus se retirando do templo e indo para a Babilônia. É isso que Ezequiel vê. Mas os outros profetas, eles profetizam antes do exílio. E um desses profetas é Oséias. E Oséias vai falar sobre isso, sobre a maldade do povo de Israel a despeito do amor de Deus sobre ele. E Oséias vai chegar, ele vai falar que, olha, Deus fala através dele: eu vou voltar para o meu lugar até que vocês se reconheçam culpados. E dessa forma, angustiados, vocês vão me buscar de madrugada. E aí ele continua dizendo, e uma tradução vai unir esses dois textos. E aí, estando eles angustiados, eles vão dizer assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída será como a alva, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. E aí o Senhor continua dizendo depois disso, que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Deus está dizendo aqui que o povo se voltava para Deus por breves momentos. O povo se voltava para Deus quando alguma coisa apertava, quando as situações ficavam difíceis. Mas que logo a devoção do povo ia embora. Era como a chuva serôdia que rega a terra. Era como o orvalho da madrugada, o amor do povo por Deus, Aliás, o amor de Deus, o amor do povo por Deus era como essa nuvem que passava, como o orvalho da madrugada que passava, que ia, mas que passava. Ou seja, era um amor instável, era um amor temporário, era uma devoção temporária que ia, mas que vinha, mas que ia embora rapidinho. E Deus está aqui corrigindo o seu povo e dizendo: olha, vocês precisam me amar, não de palavras. Vocês precisam me amar não apenas de rituais, mas vocês precisam me amar de todo o coração de vocês. E ele diz: por isso os abati pelos profetas. Pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos, E em uma tradução diz uma coisa interessante: eu não quero os seus sacrifícios, eu quero o seu amor. Eu não quero as suas oferendas, eu quero que você me conheça. E o conhecimento de Deus, o relacionar-se com Deus, é a razão pelo qual Deus se manifestou ao homem desde o início. Deus quer que nós o conheçamos. Deus não quer os nossos rituais. Deus não quer aquilo que a gente faz diante dos homens para sermos vistos, para sermos tidos como verdadeiros, como alguém que ama a Deus. Não, Deus quer o nosso coração. E isso é integralmente, é completamente. Deus quer os meus atos como atos de louvor a Ele, como atos de devoção. Deus não quer aquilo que eu faço meramente, mas Deus quer o meu coração. E Jesus lida com isso de uma forma tão grandiosa quando Jesus se manifesta a Israel. Jesus vai lidar, ele vai falar sobre o coração. Ele vai dizer que o pecado, ele não está simplesmente no ato de fazer algo errado, mas o pecado vem a partir do coração. E Jesus vem resolver o problema do pecado, porque ele morre para nos lavar dos nossos pecados, nos purificar. Jesus é o sacrifício perfeito que Deus mesmo provê
para que os nossos pecados fossem purificados. E não apenas isso, mas para que a gente parasse de pecar. Para que a gente fosse transformado. Hebreus vai dizer que o sangue de bodes e de ovelhas não tem o poder de modificar aquele que oferece as suas oferendas. Mas o sangue de Jesus verdadeiramente nos purifica de todo pecado. Verdadeiramente. A vinda de Cristo, né? E quando Jesus é assunto aos céus e o Espírito Santo desce, a promessa de Deus se cumpre. Quando Ele diz: eu vou escrever as minhas leis no seu coração. Vou escrevê-las no seu entendimento. Não mais dirá a cada um: obedece ao Senhor, ama ao Senhor. Mas eu vou escrever as minhas leis no seu coração. Gente, as leis de Deus são escritas no nosso coração através do Espírito, que é santo, do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo que habita em nós, as leis de Deus são escritas no nosso coração. O Espírito Santo é quem nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O Espírito Santo é como um farol que apita dentro de nós, dizendo: fique longe disso, não diga isso, não faça isso, não fale tal coisa, não haja dessa forma. O Espírito de Deus é como essa luzinha que apita em nós, né? Quando nós estamos nos afastando do propósito, que é agradar o coração de Deus. Misericórdia quero, e não sacrifícios, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus quer que nós o conheçamos em profundidade através de Jesus. Não que a gente cumpra sacrifícios. Queridos, nós temos vivido dias onde eu acredito que a correção do Senhor está sobre nós. Tudo que tem vindo, todas as notícias que nós temos tido de coisas tão difíceis que têm acontecido em meio a nós como igreja, são parte da correção de Deus sobre nós. Eu creio que são dias de quebrantamento, dias em que precisamos olhar para os pecados da igreja e nos arrependemos dele. Nos arrependemos deles, assim como Daniel, em meio à Babilônia, lê o livro da lei, o livro de Jeremias, reconhece que o tempo do exílio estava acabando e ele então se arrepende diante do Senhor pelos pecados de Israel. É tempo que nós venhamos nos arrepender diante do Senhor pelos pecados da igreja, por aquilo que temos visto e ouvido. Estes somos nós, são os nossos pecados, é a nossa miséria, é a nossa pequenez. Não são os pecados do outro, são os nossos pecados. Nós somos corpo de Cristo e como corpo nós temos pecado contra o Senhor. Nós temos desprezado a voz do Espírito Santo e temos seguido os nossos próprios caminhos. Queridos, é tempo de nos voltarmos para o Senhor. É tempo de nos voltarmos para o Senhor, nos voltarmos para a rocha que é o Senhor. Ele é o Senhor e Ele não vai dividir a sua glória com nenhum outro. Não vai dividir a sua honra com nenhuma imagem que nós vemos nas redes sociais. Ele não vai ser manipulável. Ele não é um Deus que nós possamos manipular. Ele é o Senhor. São dias de arrependimento, dias de jejuar, de orar, dias de nos voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração, não apenas de palavras, mas de todo o nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós apresentamos o nosso coração diante de Ti. Te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Te pedimos perdão pela falta de unidade. Te pedimos perdão pela maledicência. Te pedimos perdão, Senhor, por aquilo que fazemos, que pensamos, que dizemos,
que desagrada ao Senhor. Oramos, Deus, que a Tua glória seja derramada entre nós, que sejamos um contigo, Senhor. Um só contigo, Senhor. Faz-nos um. Só o Teu Espírito pode fazer isso, Deus. Em nome de Jesus, que só o Senhor seja exaltado. Em nome de Jesus, Pai querido. Vem sobre cada um dos nossos irmãos nesse dia, que a Tua presença seja manifesta em nós, através de nós, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.